Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aí de volta. Queria começar aqui avisando a vocês que no próximo dia 14, às 10h30, no Centro de Convenções da FAAP, Faculdade Armando Alves Penteado, na Rua Alagoas, 903, em São Paulo, a E-Realizações e a Associação Comercial de São Paulo, junto com a FAAP, estão fazendo o lançamento do livro do Guy Sorman, O Ano do Galo, Verdades sobre a China. O Guy Sorman sempre tem coisas interessantes a dizer e eu recomendo que vocês vão lá e adquiram esse livro. Muito bem, outro aviso que eu queria dar é o seguinte: o meu amigo Luiz Afonso Assumpção, ele colocou no blog dele, que se chama Nadando contra a Maré Vermelha, em inglês Swimming Against the Red Tide, Swimming Against the Red Tide. Se vocês colocarem isso no Google, vocês vão dar lá no site dele. Um documentário muito interessante, feito pelo Edward Griffin. Eu já falei do Edward Griffin aqui várias vezes. É um cidadão que tem aqui um site chamado Reality Zone, que sempre tem notícias e informações essenciais para a compreensão do que está se passando no mundo. E o Luiz Afonso então colocou lá esse documentário, que já é meio antigo, sobre a Revolução Russa, no qual tem um depoimento importantíssimo do Alexander Kerensky. Kerensky foi o último governante democrático da Rússia, derrubado pelos comunistas. Ele tinha sido posto no governo na Revolução anterior, em 1905, que ele terminou com um governo de gabinete chefiado pelo Alexander Kerensky, e depois foi derrubado pela própria esquerda. O Kerensky era um homem da esquerda, mas era chamada esquerda democrática. Né? Eu não acredito muito em esquerda democrática. A esquerda democrática, aí só falo como um amigo meu, José Justo Tavares. José Justo Tavares é um cientista político do Rio Grande do Sul. Ele um dia disse assim: olha, eu sempre fui social-democrata, mas hoje eu estou vendo que isso aí só serve de instrumento para os comunistas. A verdade é essa, mas pelo menos na intenção existe às vezes uma esquerda democrática. Eu não digo que seja impossível haver esquerda democrática, é perfeitamente possível, mas com uma condição difícil de ela cumprir, muito difícil. Essa condição foi enunciada de maneira exemplar, na cúpula ibero-americana, pelo primeiro-ministro Zapatero. Tá certo? Aliás, aquele episódio maravilhoso, né, da humilhação pública do Hugo Chávez, tem ali 3 lições. Depois eu vou expor isso no artigo, mas vou dar um resuminho aqui. Né? A primeira lição é sobre o que é democracia, foi dada pelo Zapatero. Né? A segunda lição é sobre o que é a monarquia, foi dada pelo rei Juan Carlos. E a terceira lição foi dada pelo Hugo Chávez sobre como funciona ou como não funciona uma cabeça de revolucionário. Então, a primeira lição do Zapatero é o seguinte: vocês lembram que ele, respondendo a uma espécie de monólogo ditatorial histérico do Hugo Chávez, ele exigiu respeito à pessoa do seu antecessor, o Aznar, o ex-primeiro-ministro Aznar. E disse o seguinte: ele diz, olha, nós podemos divergir, os nossos programas políticos podem ser totalmente diferentes e antagônicos, eu mesmo jamais concordei, diz ele, com o Aznar, mas o fato é que o Aznar foi eleito pelos espanhóis, tá certo? E tem que ser respeitado como um governante legítimo. Ora, isso aqui tem aí uma lição muito, muito importante. Ali foi um confronto entre a esquerda democrática representada pelo Zapatero e a esquerda revolucionária representada pelo Hugo Chávez. Qual é exatamente a diferença? A diferença é a seguinte: o revolucionário é o neguinho que tem planos de futuro para uma sociedade que é tão maravilhosa, o futuro que ele acredita representar é tão maravilhoso, que o isenta da responsabilidade sobre a conduta moral presente. Quer dizer, como o futuro que ele representa é lindo, então ele está autorizado
né, a mentir, trapacear, roubar, delinquir, pisotear todas as leis morais e criar um inferno no presente em nome do hipotético paraíso futuro. Essa é a definição do revolucionário. Quando o sujeito acha que a sua proposta política é superior, tão superior à sociedade atualmente existente, que ela o dispensa de obedecer às leis morais, tá certo? E os códigos legais existentes, este é um revolucionário. E este é exatamente o seu Hugo Chávez. Agora, o Zapatero não. O Zapatero é tão esquerdista quanto o Hugo Chávez, só tem o seguinte: tem uma coisa que para ele está acima da proposta da esquerda, está acima do próprio socialismo. O que é? A regra democrática de jogo. E essa regra democrática significa o seguinte: que não existe nenhuma mudança que um governo possa fazer, tá certo? Que seja tão maravilhosa, tão definitiva, que se deva bloquear a possibilidade de que o governo seguinte volte atrás. Ou seja, nenhum governo pode fazer uma coisa tão maravilhosa que o governo seguinte não desfaça. E esse princípio da rotatividade, saber, ou seja, as limitações do governo, tá certo? E manter esse respeito à regra do jogo, que permite a concorrência, tá certo, de propostas antagônicas, vamos dizer, esse é mesmo o espírito da democracia, tanto para a esquerda quanto para a direita. Qualquer neguinho que queira se sobrepor a isso, então já é um revolucionário. Pouco importando, vamos dizer, que o conteúdo aparente do seu discurso, tá certo, seja progressista ou conservador, ou como queiram. O espírito revolucionário, conforme eu tenho demonstrado em inúmeras aulas e conferências, ele não consiste num conteúdo, numa proposta específica, porque essas propostas mudaram demais ao longo dos séculos. Quer dizer, se você for tentar definir o que é a esquerda revolucionária, o que é o movimento revolucionário, pelo conteúdo ideológico, sobretudo pelos pretextos retóricos usados, você vai ficar absolutamente tonto e vai chegar a essa conclusão estúpida que as pessoas dizem hoje, tanto repete que não existe esquerda e direita, porque esquerda e direita é irrelevante. Eu digo, não, o movimento revolucionário é a esquerda, sem dúvida, e a resistência à revolução é a direita, é o conservadorismo. Mas o fato é que o espírito revolucionário não se define pelo conteúdo desta daquela proposta, mas pela sua lógica interna. Essa lógica é baseada na autoridade presente da sociedade futura. Isto é comum a todo o movimento revolucionário. Tá certo? E essa é uma espécie de estrutura de pensamento, até estrutura de percepção, que ela define o movimento revolucionário. E note bem, é contra ela que nós temos que nos voltar e não contra esta ou aquela proposta específica. Mesmo porque, entre outras características do movimento revolucionário derivadas dessa primeira, tá certo? Existe a alternância dialética dos discursos, quer dizer, você ser capaz de propor coisas contrárias em momentos diferentes, e você até manter dois discursos retóricos contrários, tá certo? Dentro da técnica dialética, que é usada em parte para orientar o movimento revolucionário, em parte para desorientar o adversário. Então, as propostas específicas não interessam muito, interessa é a estrutura de pensamento e de percepção que está por baixo delas, e que é marcada por essa imensa fraude que é a autoridade presente da sociedade futura. E ali, então, o Zapatero mostrou que ele, como um democrata que é, e nós não podemos negar que ser, ele, acima das suas próprias propostas, acima da maravilhosa sociedade socialista que ele pretende construir, existe alguma coisa. E essa coisa é a regra do jogo presente. Tá certo? É a estrutura da ordem democrática. Ele respeita essa ordem democrática acima das próprias concepções do seu partido. E isso é o que deveria ser, ou deveria ser a esquerda democrática. Ora, no Brasil, nesse sentido, não existe esquerda democrática, porque quando as pessoas no Brasil dizem que estão praticando democracia, estão respeitando a ordem democrática, tá certo? O que elas estão fazendo não é respeitar a efetiva estrutura da ordem democrática, mas apenas a sua aparência jurídica, não a sua, vamos dizer, o seu funcionamento substantivo. Por exemplo, não pode haver democracia, não pode haver jogo democrático sem a possibilidade do acesso à informação. Agora,
Se uma classe jornalística comprometida ideologicamente decide esconder informações essenciais durante 10 ou 15, 16, 17 anos, como fizeram o caso do Foro de São Paulo, a população está privada dos meios de escolha. Então não há democracia, efetivamente. Existe o governo de uma elite, que não é a elite que está oficialmente no governo, não, é a elite que desfruta do poder. Tá certo? Ora, a classe jornalística às vezes tem as suas brigas com o PT, mas ela é todinha de esquerda. Tá certo? E daqui a pouco nós vamos comentar isso aqui com relação à Folha de São Paulo, vocês vão ver como eu tenho razão. Ela é todinha de esquerda, ela odeia tudo quanto é direito, ela odeia conservador, ela odeia cristão, ela só quer saber daquilo que é, vamos dizer, a sociedade futura, que na cabeça dela é, vamos dizer, a portadora de todas as virtudes, tá certo? Então, ela é uma classe revolucionária. A classe jornalística brasileira é uma classe revolucionária, tá certo? Embora nem sempre seja petista, preste bem atenção, tá certo? Você vê que no Brasil, por exemplo, até a revista que é tida como mais de direita que existe, que é a Veja, em tudo quanto não se refira à corrupção petista, ela é totalmente de esquerda. Ela defende aborto, defende movimento gay, defende feminismo, defende a agenda inteira. E, sobretudo, é anti-americano. Tá certo? Toda hora está lá, né, dando coice nos Estados Unidos. Claro que não quer dar tanto coice quanto os radicais islâmicos. Ela também não quer mostrar, também não gosta dos radicais islâmicos. Mas ela não gosta dos radicais islâmicos, mas também não gosta dos americanos. Tá vendo? Então, quer dizer, ali seria uma esquerda não democrática, uma esquerda moderada. Não confundir esquerda democrática com esquerda moderada. Pode haver esquerda moderada revolucionária. E é exatamente assim que eu definiria a classe jornalística brasileira. Ela é uma esquerda moderada no conteúdo das suas ideias, mas ela é revolucionária no seu modus operandi. E daqui a pouco eu vou dar a prova. Né? Então, essa foi aí a lição do Zapatero. O que a esquerda democrática deveria ser. Tá certo? Eu não acredito que exista esquerda democrática, mas que deveria existir. E deveria se esforçar para ser exatamente aquilo que o Zapatero disse. Que ele não só disse, que ele exemplificou. Tá certo? De uma maneira muito elegante e honrada mesmo. Agora, a segunda lição veio do rei Juan Carlos. Tá certo? Um rei não governa. O rei é o chefe vitalício das Forças Armadas e ele é o garantidor da ordem democrática. Ele está lá só para fazer isso. Tá certo? E por ser um cargo vitalício, tá certo? Ele não participa da luta política, nem pode participar. Por quê? A função dele não é participar da luta política, mas garantir que a luta política possa existir e transcorrer em condições de normalidade constitucional e legal. Então, o que fez o rei Juan Carlos ali? Ele não interferiu no assunto em debate. Ele não entrou no mérito que estava em debate. Ele só tratou de assegurar o direito à palavra para o seu ministro esquerdista, como asseguraria para um primeiro-ministro direitista. Porque estava lá o outro berrando, não deixando de falar, xingando pra caramba, e o Zapatero tentando falar, e o Hugo Chávez interrompendo. Então entrou o rei e mandou aquele desgraçado calar a boca. Essa é a função do rei, porque a função, onde a dignidade da função real, não é compatível com a tagarelice. O rei não pode falar muito. Ele não está lá para ficar falando, mas ele está lá para calar a boca dos tagarelos. Exatamente como fez com Hugo Chávez. Eu digo, aquilo foi exemplar. O rei existe para isso. Diz, olha, aqui tem a regra do jogo, vocês têm que pode discutir quanto queira, mas vê se comporta, tá certo? Se respeitam um ao outro e mantém a ordem, tá certo? Foi exatamente o que ele fez ali. E a terceira lição, então, veio do próprio Chávez. Se vocês viram o documentário ali que eu vi no YouTube, né? O sujeito com aquela... Ele ouviu aquilo e ficou literalmente com a cara de cu. Tá certo? O que mais que ele podia fazer? Ele ficou olhando que nem um bobo. Por quê? Né? Ele está acostumado a falar só para uma plateia de puxa-saco. Tá certo? Ou de cúmplice ou puxa-saco. Ninguém jamais enfrenta o Chávez cara a cara. Até no famoso golpe, que não foi golpe, tá certo? Que teve lá, o pessoal o tratou com muito respeito, um respeito que ele não merece de maneira alguma, tá certo? Com um tipo como Chávez, a gente tem que falar exatamente como falou o rei Juan Carlos. Cala a boca, moleque, não enche o saco, vê se te comporta, porra. Tá entendendo? Porque tu não é melhor do que ninguém, tá certo? Então, o Chávez, fazendo aquela cara de orifício anal, tá certo?
ele mostrou uma coisa, ele nos deu uma lição também, uma lição que eu mesmo já tenho, exemplificando uma coisa que eu mesmo já estou dizendo há muito tempo. Todos esses líderes revolucionários da esquerda, sobretudo latino-americanos, Fidel Castro, Hugo Chávez, Morales, Lula, todos esses caras não são de nada, são uns covardões, todos eles, tá certo? E a prova é que é o ídolo máximo, o emblema de heroísmo deles, é o Che Guevara, que na hora que está cercado, o que faz? Pede, não me mate, não me mate. Ora, mas que gente, no Brasil os caras são tão sem vergonha, que os heróis deles, tá certo? Que são esses terroristas dos anos 60 e 70, no que consistiu o heroísmo deles? Consistia no seguinte: você esconder uma bomba no aeroporto e dar no pé e esperar que aquilo explodisse e matasse um monte de inocente. Ou deixar a bomba na porta da embaixada. Consistia em armar uma tocaia para matar o negro pelas costas. Tá certo? Consistia em assustar funcionáriazinha de banco. Você chega lá, tá, né, a mulher trabalhando no banco, ela chega com a metralhadora, dá grana aí. Nisso consistiu o heroísmo desses caras. Agora, por experiência, eu lhe digo, pega um sujeito desse sozinho, sem a sua correola, sem o cordão do puxa-saco, dá uma esprebina do cara, o sujeito caga nas calças. Tá certo? Então, uma vez eu peguei um daqueles camaradas que tinha trabalhado no serviço de segurança durante a ditadura, e era muito sincero. E eu disse, vocês torturavam mesmo aqueles caras? Vocês batiam neles? Falei, olha, eu lá nunca nem precisou bater em ninguém, porque eles já chegavam confessando tudo. Tá certo? Já chegavam cagando nas calças e contando tudo. Tá certo? E eu sei que isso é verdade. E tem muitos desses caras posando de heróizinho aí hoje. Então, por isso que esse é um outro discurso, eu digo, olha, faz o seguinte, você me empresta o Chaves 5 minutos, me empresta o Lula 5 minutos, me empresta o Evandro, me empresta o Fidel Castro 5 minutos. E se aquele povo do Che Guevara tivesse vivo, me empresta esses 5 minutos, fechado numa sala. Eu não vou bater neles, eu não vou fazer violência nenhuma, eu só vou falar umas coisas para eles e eles vão sair dali com as calças borradas. Tá certo? Eles não resistem à autoridade da verdade. São pessoas fracas, pessoas frágeis, que vivem apenas do blefe. Presta atenção no que eu estou falando. Eu digo isso porque é o seguinte, eu sou um homem sozinho. Para me proteger eu só tenho Deus. Eu não tenho partido político, eu não tenho grana, tá certo? Eu não tenho fundação e ONGs milionárias para me sustentar. Não tem ninguém. E eu enfrento esses fulanos na cara dura, você está entendendo? Eu tapei a boca do João Pedro Stedley, tá certo? Na Bienal do Livro de 1998, no Rio Grande do Sul, que ele foi lá com uma curriola de militantes, tá certo? Que estavam todos vaiando para não me deixar falar. Eu peguei o microfone e disse para aquela plateia inteira, cala a boca! E eles calaram a boca. Todos eles. Que gente é essa? Isso é um bando de boiola. Boiola! A esquerda inteira só tem boiola. Por que eu digo isso? Porque a mentalidade revolucionária, ela inteirinha se baseia numa mentira, que é a mentira da autoridade, como eu já expliquei, a autoridade presente da suposta sociedade futura. Se o sujeito constrói a sua vida com base nisso, vai construir uma mentira. E isso é uma neurose. E o cara que constrói a vida na base de uma mentira, ele sempre tem que estar encenando. Ele não tem aquele pé firme no chão, da verdadeira sinceridade, tá certo? Que pode dizer as coisas como são, porque tem 2 olhos e 2 ouvidos, tá entendendo? E pode dizer as coisas como ele as percebe e como está verdadeiramente no seu coração. Aquilo ali é tudo fingido. Então, a valentia deles também é fingida. Tá certo? É a famosa charge do Enfio que eu falei para você, tá? A multidão, né, fazendo protesto, daí no outro quadrinho aparece um PM com um cacetete e sai todo mundo correndo. Sempre foi assim e sempre será assim. Isso é pela natureza das coisas. Todo movimento revolucionário. Tá certo? Isso inclui movimento revolucionário comunista, fascista, nazista, essa merda, anarquista, essa merda toda. Isso é tudo falsidade. Tá certo? E o sujeito que constrói a sua vida baseado na falsidade não pode ter a verdadeira coragem porque ele não sabe o que é. Chega na hora H, é o Che Guevara. Não me bate, não me bate. Ora, vamos pra merda. Tá certo? Então, são essas 3 lições. O que é a democracia? Ensinado pelo Zapatero.
o que é a autoridade de um rei, ensinado pelo rei Juan Carlos, e o que é a cabeça de um revolucionário cheia de merda como a do Hugo Chávez. Então, vamos lá. Agora, por falar em cheia de merda, tá certo? Essa semana teve uma matéria na Folha de São Paulo, para a qual até dei uma entrevista, do qual o sujeito aproveitou 2 linhas, tá certo? Formulando-as lá da maneira dele, né? Estou até procurando aqui, cadê o raio da matéria? Mas o sujeito fez uma porcaria, tá certo? Que, olha, até mesmo a Folha de São Paulo teria dificuldade na Folha de São Paulo teria dificuldade de achar uma coisa tão ruim quanto aquela. Um sujeito muito simpático, muito amável, chamado Fernando não sei que Melo. Telefonou, aí ele pode fazer uma declaração? Posso, com prazer. Eu nunca nego atender ninguém, só quando não tenho tempo mesmo. Então, a matéria chama-se assim: blogs políticos encenam nova Guerra Fria. Daí começa aqui. A Guerra Fria desapareceu com o Muro de Berlim, mas, guardadas as proporções, há uma encenação dela na blogosfera do país. Na guerra retórica que se passa no espaço virtual, ninguém corre o risco de morrer de verdade nem de tédio. O que ele quer dizer? Que não existe mais Guerra Fria, não tem mais comunismo, tá certo? Acabou tudo, tá certo? E nós estamos encenando. Nós, quer dizer, os blogs conservadores, né, o Mídia Sem Máscara, o Reinaldo Azevedo, né, a Graça Salgueiro, a Nota Latina e outros, nós estamos encenando a Guerra Fria. E os comunistas, do outro lado, também estão encenando Guerra Fria contra nós. Enquanto isso, a Folha, soberana e tranquila, com aquela tranquilidade olímpica, aquela superioridade infinita, ela olha, né, aqueles mosquitos se agitando lá embaixo, eles pensam que eles estão na Guerra Fria, coitados, eles ainda estão naquele tempo, não são pessoas atualizadas como nós da Folha de São Paulo, que sabemos que já está tudo isso superado. A matéria é um anúncio da Folha de São Paulo, que quer vender a sua imagem de superioridade, né, de ser o meio do caminho, mainstream, a imprensa equilibrada. Mas que palhaçada, meu Deus do céu! Quer dizer, tu acha mesmo o Irá Machado e Fernando Barros, vocês acham mesmo, gente, que o Foro de São Paulo, com seus 100 e tantos partidos membros, com as suas assembleias anuais, tomando conta já de 9 países da América Latina, tá certo? E coordenando, né, ações de partidos políticos com narcotraficantes esses que já, a Farc, por exemplo, já matou 30 mil pessoas, tá certo? Só na Colômbia, só ocupando militarmente uma parte do território. Você acha que isso é guerra retórica? Vocês acham que isso é guerra retórica, seus palhaços? Já viu guerra retórica matar gente? Quer dizer, você acha que não há realmente um plano da esquerda latino-americana para tomar todo o continente por via democrática, se possível, e na porrada, se necessário. Exatamente como 30 ou 40 anos atrás. Isso não existe? Não! Sabe por que vocês acham que não existe? Porque a Folha de São Paulo não noticia. Então, o que faz a Folha? A Folha suprime os fatos e depois diz que eles não existem. E chama isso de jornalismo. Bem observa o Reinaldo Azevedo que aqui a circulação da Folha entre 1990 nos últimos 10 anos caiu 42%. E vai cair o resto. Tu não vai ter um leitor daqui a pouco, Otávio Frias, porque fazendo jornal de merda, sem credibilidade nenhuma, esse jornal mentiroso, safado, mancomunado com a esquerda latino-americana, ainda querendo parecer de centro e superior. Que coisa mais nojenta! Então, ele diz aqui, quer ver que está dizendo superior, né? A esquerda, os comunistas, dizem que a imprensa é de direita, e os outros conservadores dizem que é de esquerda. Quer dizer, nós, Folha de São Paulo, estamos no meio, nós somos superiores a essas coisas. Ora, assim que acontece é o seguinte, ô menino, moleques, vocês nasceram ontem, não sabem coisa nenhuma, tá certo? Se um jornal é de esquerda ou de direita, não se mede pela opinião dele mesmo, nem dos outros, se mede por centimetragem.
Então, meu filho, se você pegar a centimetragem do que vocês publicaram contra os Estados Unidos, vamos fazer uma comparação. A centimetragem que vocês publicaram sobre a prisão americana de Guantánamo, onde nunca morreu ninguém, com o que vocês publicam sobre as prisões cubanas, onde mora gente todo dia. Eu lembro que uma vez publicaram uma coisa sobre as prisões cubanas, de tanto eu encher o saco do Otávio Frias, todo dia escrevia para ele. Um dia ele publicou uma coisa lá por desencargo de consciência. Então, por centimetragem, por um meio estritamente científico, você prova qual é a tendência ideológica de um jornal. Então, a Folha de São Paulo é exatamente o que eu defino a esquerda moderada revolucionária. Ela é moderada no conteúdo das suas propostas, mas o modo de agir é tipicamente manipulatório, porque vocês se colocam acima da moral, acima da verdade, tá certo? Acima dos deveres do jornalismo. Como é que você tem a coragem de esconder o Foro de São Paulo durante 16 anos e continuar achando que são jornalistas? Vocês não são jornalistas. Eu digo sem medo de ser processado por vocês. O que vocês estão fazendo é vigarice. Tá certo? Vocês sempre ajudaram a esquerda. Sempre estão do lado da esquerda. Em tudo. Vocês mentem nessa questão do aborto, por exemplo, querendo dar a ideia de que o número de mulheres que morrem em abortos ilegais, tá certo? É epidemia, quando vocês sabem que são 7 ou 8 por ano. Vocês citam como autoridade científica na questão do aborto institutos de pesquisa, entre aspas, que pertencem à Planned Parenthood, que é uma organização abortista, dona de clínicas de aborto. E mais ainda, entidade que foi fundada por Margaret Sanger. Sabe o que é Margaret Sanger, seus filhos de uma puta? Margaret Sanger é uma mulher nazista, que advogava a liquidação sistemática de pessoas inferiores. Tá certo? As coisas que ela mais odiava no mundo eram duas coisas. Ela odiava o cristianismo e o capitalismo. Tudo que ela fez na vida foi para destruir essas duas coisas. E a ocupação principal dela, mentir. Essa foi a fundadora da Planned Parenthood. Essa é uma entidade criminosa. E vocês pegam lá o Instituto Alan Gutmann, acham e citam como se fosse autoridade científica. Vocês não têm vergonha na cara? Ora, porra! Vocês não sabem o que é jornalismo. Vocês não sabem o que é veracidade. Vocês não sabem o que é honestidade. Vocês não sabem nada. E outra coisa. Me processe porque eu disse isso, que eu vou lá e provo o que eu disse. Eu provo que vocês, nessa questão, por exemplo, do aborto, vocês só publicam coisas que favorecem o aborto. Vocês são propagandistas do aborto, vocês não são jornalistas. E assim, nas outras coisas, pega lá, pega a sua parte cultural. Vamos medir a centimetragem de autores comunistas que vocês privilegiam. Agora pega, autores cristãos conservadores. Não tem, simplesmente não tem. De vez em quando põe um pouquinho, como o Otávio Frias me chamou para escrever na coisa de opinião, que pagava R$200 o artigo, que isso é uma imoralidade. Imoralidade. Tá? Então, botava o meu artigo no meio de 100 artigos de esquerdista. Para dizer, tá vendo como a Folha Superior publica até o Olavo de Carvalho? Publica não vai publicar mais não. Eu não escrevo mais nessa merda nunca mais na minha vida. Entendeu? Quer dizer, vocês nos colocam numa situação humilhante, tá certo? De ter um espacinho desse tamanho e do outro lado, os caras têm todo o espaço, não só da parte de opinião, mas sobretudo dessa merda chamada mais, tá certo? Que é mais merda, entendeu? Que aquilo ali é um house organ do esquerdismo, os pianos, você sabe perfeitamente disso, e depois tudo isso ainda vem se fazer de centrista e superior aos conflitos políticos, superior, pairando acima da Guerra Fria. Agora, quando aparece o Paulo Henrique Amorim chamando vocês de direitista, vocês merecem isso. Ele sabe que ele está mentindo. Ele sabe perfeitamente. Acontece que vocês não foram tão petistas quanto ele queria. Vocês, às vezes, ficam contra o PT. Porque isso é normal dentro da esquerda. Um fica contra o outro, a briga lá, porque você roubou mais do que eu, roubou e não me deu. Vocês ficam ofendidinhos. Você está entendendo? E daí começa a descer o pau no PT, e daí o Paulo Henrique Amorim, tá certo? Que é relações públicas, também não é jornalista coisa nenhuma, é apenas um propagandista, acusa vocês da pior coisa que existe. Acusa vocês de ser de direita.
Mas na esquerda é assim, você xingar a mãe do cara, dizer, tu é um filho da puta, tu é um viado, tu é um canário, blá, blá, tudo isso, tudo bem. Agora, chamou de direitista. Ah, não, isso é mortal. Isso já é a prova de como vocês são democráticos. Vocês são democráticos, tão democráticos que a simples existência de uma corrente antagônica os escandaliza. Vocês a aceitam como um mal provisório. Ou seja, a diferença de esquerda revolucionária e esquerda democrática, na prática, não na teoria, como Zapatero, na prática é o seguinte: a esquerda revolucionária quer acabar com a direita já. E a esquerda democrática tolera a existência dela por mais algum tempinho. Essa é a diferença. Agora, vai dizer que não existe o confronto direita e esquerda na América Latina? Não, de fato não existe, só tem esquerda, só a esquerda bate. Mas em alguns lugares ainda existe a direita. Por exemplo, na Colômbia. Na Colômbia, a direita apoia o presidente Uribe, tá certo? E o ajuda a combater a narco-guerrilha, que graças a isso está sitiada lá num canto e só tem 3% de apoio da população. Vocês sabem como vocês odeiam o Uribe por isso. Vocês sabem a quantidade de mentira que vocês inventam contra ele, vocês e os outros. Tá certo? Vocês têm mais ódio do Uribe porque combate o narcotráfico do que o Fidel Castro, que matou 100 mil cubanos. Para vocês não é nada. Agora, o dia que quiser, você quer entrar numa discussão para saber se a Folha de São Paulo é de esquerda ou de direita, se ela tem um viés esquerdista, olha, pega uma régua e vamos resolver isso na régua. Vocês conhecem isso perfeitamente. Quer dizer, vocês não estão enganados, vocês são mentirosos conscientes, você sabe que o seu jornal é esquerdista. E sabe que existe essa disputa de poder na América Latina. Sabe que tem força armada bilionária, pronta para tomar o poder no continente e criar aí a União das Repúblicas Socialistas Latino-Americanas. Vocês sabem tudo isso. Não quer dizer que vocês ignoram o discurso do Lula de 2 de julho de 2005, que vocês ignoram as atas do Foro de São Paulo, que vocês ignoram os planos da esquerda latino-americana. Ora, o que é isto, porra? Eu não entendo como os leitores suportam uma coisa dessa. Pois aqui fica lançado o apelo. Não leia a Folha de São Paulo. Não pode ler na internet, mas não compre. Não compre jamais. Há muitos anos, há mais de 15 anos, eu não cometo esse pecado de comprar um exemplar da Folha de São Paulo. Aliás, de nenhum outro jornal brasileiro, dos grandes. Pode comprar do pequenininho, do grande não. Muito bem, agora aqui tem uma outra notícia incrível. Aqui, ó. Saiu no jornal A Hora do Povo. O juiz restabelece direitos de dirigente da Farc. O juiz Alexandre Vidigal de Oliveira, da 20ª Vara Federal de Brasília, concedeu na última segunda-feira liminar suspendendo os efeitos do cancelamento do registro provisório do colombiano Francisco Antônio Cadena Collaços, o famoso padre Oliveira Medina, preso em Foz do Iguaçu, integrante das Farc. Ou seja, se cancelasse o registro, o cara podia ser deportado. Daí, aparece aqui o seu Sérgio Ferola, brigadeiro Sérgio Ferola, que todo mundo diz que é um militar altamente patriota, respeitabilíssimo, etc, etc. E que, para mim, é um embrulhão. Porque ele andou participando daquele encontro lá na Bolívia, para tramar a guerra assimétrica, e disse que não foi lá. Se ele foi fisicamente ou não, não sei. Mas que o trabalho dele, a intervenção dele estava lá no site oficial do governo da Bolívia, estava. Então aqui, Ferola, você mentiu, você foi lá sim. Se não foi fisicamente, mandou a comunicação, o que é uma coisa muito comum nesses congressos. Tá certo? Espera um pouquinho. Está aqui. Deportar o padre seria na prática condená-lo à morte, declarou o presidente do Supremo Tribunal Militar, brigadeiro Sérgio Xavier Ferola. E os que ele condenou à morte, ô brigadeiro? Tá certo? Que vergonha, puta vida. Mas tu gosta de escrever na Hora do Povo, tá certo, de participar lá de conversinha sobre guerra assimétrica, até depois fica fazendo de conta que é patriota. Tu é patriota pró-cubano, tu é patriota pró-Fidel Castro, tu é patriota no Foro de São Paulo, Ferola. E quem tá na linha aí?
Alô? Alô, olá. Sim. Aqui é Eduardo Paiva, do Rio de Janeiro, tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Olha só, queria te perguntar uma coisa. Sobre aquele negócio do socialismo, né? Aí, no caso, normalmente as pessoas dizem que a antítese do socialismo seria o capitalismo, né? Mas eu outro dia estava pensando nisso, eu acho que a verdadeiro é a cidadania, né? Porque são os direitos, a pessoa ter os seus direitos individuais respeitados. Que é justamente o contrário do que o socialismo faz, né? Mas não tem a menor dúvida, você tem toda a razão. Talvez você não tenha explicado da maneira... Eu entendi o que você quer dizer. Talvez ele tenha explicado de maneira muito condensada, os outros não entendem o que você está querendo dizer, mas eu entendo perfeitamente. Porque você vê, se você pensar bem, se você tomar o regime socialista, na autodefinição que ele dá de si mesmo, no que ele consiste? Ele consiste na unificação do poder político com o poder econômico. No capitalismo você tem poderes separados. Quer dizer, o sujeito ser rico não quer dizer que ele tem poder político. E ele ter poder político não quer dizer que ele é rico. No socialismo, o poder econômico independente é eliminado. E ele se identifica com o poder político. Ora, no regime capitalista, se você briga com o governo, por exemplo, você sempre pode ter um amigo rico que te ajuda. O pessoal todo que fugiu do Brasil em 1964 fugiu com a ajuda de amigo rico. Agora, se está no socialismo, o amigo rico é o próprio governo. Se você é perseguido pelo governo socialista, você vai pedir socorro para quem? Só o governo é rico, então você não tem para onde correr. Então, o socialismo, por definição, é tirania. Qualquer proposta socialista, moderada ou radical, ela é tirania na base. E eu acho que a pessoa precisa ser muito burra para não perceber isso. Quando a gente fala de esquerda democrática, é uma esquerda que não chega a ser socialista. Ela é apenas levemente intervencionista, quer dizer que é um pouco mais de interferência do governo na economia e não passa disso. Passou disso, entrou na tirania, porra. Então você tem razão, o que vai se opor ao socialismo é a cidadania, é a liberdade. O socialismo é o contrário da liberdade. Seja o socialismo internacionalista dos comunistas, seja o socialismo nacionalista dos fascistas, nazistas, etc. É tudo a mesma merda. Em última análise, é a forma de se defender do príncipe, né? Ou seja, do Estado, né? Não tem a menor dúvida. Não sei quando o Antônio Gramsci disse que o príncipe do Maquiavel não podia ser um indivíduo, mas tem um partido, ele tinha toda a razão. É o partido que vai, como nas palavras dele mesmo, ter a autoridade onipresente e invisível de um mandamento divino. Ora, quem quer, já pensou o Lula tendo autoridade do mandamento divino? Sem isso, ele já torra o saco. E a propaganda que eles fazem é que cidadania é quando o governo dá alguma coisa para alguém. Ou seja, quando o governo está dando uma cesta básica, ele está praticando a cidadania que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, eu não sou contra dar cesta básica e não sou sequer contra o tal do Bolsa Família. Não sou contra nada disso, porque eu acho que assim, se é para fazer programa... Isso não é cidadania. Eu acho que é melhor um programa social é o seguinte, você dá o dinheiro na mão do cara, ele gasta do jeito que ele quiser. Se é para fazer algum, esse é o menos ruim que tem. Tá certo? Mas acontece que, em volta disso, eles fazem uma série de mecanismos de controle, de maneira que todo esse eleitorado fique na mão deles. Exato, perpetua a dependência. Isso aí virou compra de voto. Porque esse programa não é nem desse governo, é um programa do governo anterior, é vendido como se fosse obra do PT. Claro. Então isso é compra de voto em escala maciça. Quer dizer, no Brasil, o partido, o PT, já está acima do Estado, ele engoliu o Estado. Ele não é um humilde servidor do Estado, como propõe o socialista democrático, lá o Zapatero. Então, eu sou a esquerda, você é a direita, mas nós dois somos servidores da ordem nacional espanhola. No Brasil não tem isso. O Estado brasileiro é servidor da desordem petista. Quer dizer, se em qualquer outro país do mundo, se a gente fizesse o que está fazendo no Brasil, quer dizer, lotar o Estado de militantes, então se a gente faz isso, tem que ir para a cadeia, porra. Agora, tudo isso é normal. Esse pessoal, você vê, eu vou te dizer como é que começou a tradição revolucionária moderna. Começou assim, não, começou na Revolução Francesa, e o primeiro truque foi o seguinte, né, pegaram lá um aristocrata, que era primo do rei, e queria tomar o poder no lugar dele, que era um sujeito bêbado, viciado, drogado, esquerdista pra caramba, que era o Duque de Orleans,
Duque Felipe de Orleans, né, e prometeram poder para o Duque de Orleans. Então o que o Duque de Orleans fez? Ele comprou todos os estoques de grãos que havia na França, tudo o que ele pôde comprar, e sumiu com a comida. E daí acusou o governo pela fome e miséria. É isso que eles fazem. Sempre fizeram assim. Eles fazem o crime e acusam os outros. Quer dizer, essa gente não merece respeito. É por isso que eu não acredito é possível ter convivência democrática com um verdadeiro esquerdista democrático. Tá certo? Caso isso exista. Tá certo? Mas com comunista e revolucionário não tem convivência democrática, porque ele sempre vai fazer isso. Como no Brasil, estão há 50 anos fomentando o banditismo, protegendo o bandido, corroendo a ordem pública, e daí quando chega em 50 mil homicídios por ano, ele diz, o que criou isso é a injustiça capitalista, é a desigualdade social. Ora, vamos pra puta que os pariu, quem criou isso foi vocês! Aí é aquela cena do Tropa de Elite, quem matou ele? Foi você, filho da puta, foi você, e foi mesmo, porra! Tem alguém mais na linha aí? Então, Eduardo, deixa eu atender outra pessoa. Obrigado pela participação. Obrigado, tchau. Vamos lá. Alô? Quem está na linha aí? Alô? E acho que caiu. Alô? Alô, não estou ouvindo nada. Tem alguém aí? Então, muito bem. Agora, essa semana aqui... antes disso aqui, deixa eu falar um pouco em favor de mim mesmo. Eu só vim falando contra os outros, agora eu vou falar alguma coisa em meu favor. Eu estive aqui vendo no Google as referências que tem aos formadores de opinião brasileiros. Formadores de opinião que são mais falados, mais discutidos no Google, etc, etc. Em primeiro lugar, então, está o Paulo Henrique Amorim, que ele tem 1.380.000 referências. E em segundo está o Reinaldo Azevedo, com 1.260.000 referências. Em terceiro lugar está esse que vos fala, com 870.000 referências. Depois, deu o Luiz Fernando Veríssimo, com 851.000, o Arnaldo Jabor, com 587.000, Diogo Mainardi, com 331.000, Hélio Gaspari, com 487.000, Emir Sader, com 432.000, e aí vai baixando. Ou seja, quer dizer, a esta altura... Eu sou o terceiro formador de opinião mais falado no Brasil, mais falado, mais comentado no Brasil, e sou o que menos ganha dinheiro. Essa é que é a verdade. Tá certo? Mais ainda, eu consegui esse lugar, eu não fui colocado nesse lugar pela importância dos órgãos que me publicam. Porque eu mesmo, se eu não publicar em lugar nenhum, botar só no meu site, tá certo? No meu site tem uma visitação extraordinária. Se eu botar só no meu site e nesse programa, tenho mais ouvinte do que muitos sujeitos aí, mais ouvinte, mais leitor. Agora, tem um camarada que é feito, né? Por exemplo, o Arnaldo Jabor é feito pelo Globo. O Arnaldo Jabor, quem conhecia Arnaldo Jabor antes dele aparecer no Globo todo dia, na TV Globo todo dia. Não é isso? Paulo Henrique Amorim também tinha programa na televisão, tá certo? Né? E os outros tudo assim. A Veja é a revista que mais vende no Brasil. Então, se você publica artigo na Veja, todo mundo vai falar de você. Agora, meu filho, se eu escrever... Vamos dizer, só na imprensa regional e no meu site aqui, eu tenho leitor do mesmo jeito. Agora, o curioso é que, apesar disso, por exemplo, Diogo Mainardi, perguntaram ao Diogo Mainardi que ele acha de mim, ele disse, não, eu não leio o Olavo de Carvalho, eu leio tudo que o Diogo Mainardi escreve e acho que ele está mentindo, acho que ele lê tudo que eu escrevo sim. Tá certo? Mas até entendo, tá certo, que ele tenha muito mais, né, leitores do que eu, embora não seja tão discutido quanto eu na internet. Tem, por quê? Porque escreve numa revista que, por si mesma, ela levanta qualquer pessoa, ela tira qualquer pessoa do anonimato. Tá certo? Agora, notem bem, eu, antes de estar na mídia diária, eu já tinha meus próprios leitores cativos com os meus livros, eu tinha um público próprio, sempre tive. Quer dizer, eu não dependo, tá certo, do órgão que está me publicando. Jamais dependi de Globo nem de coisa nenhuma, tá entendendo? Né? Então, aquele negócio do Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Alguns são mais circunstâncias, né? Mas eu sou mais eu, tá, né? Vamos lá.
Tem mais alguém aí na linha? Oi, Olavo. Oi, quem é? É Alex? Oi, Alex. Ô, Olavo, que surpresa, consegui. Tudo bem? Ai, venho tentando. Eu não paro de trabalhar, rapaz. Oi, Olavo, eu peguei seu programa agora no final. Eu liguei só para passar uma informação sobre uma matéria que eu venho discutindo com os meus amigos na China, que é The 9 Commentaries About the Chinese Communist Party. Eu não li essa matéria. Na verdade, é um livro que foi escrito por dissidentes do PCC, né? Pessoas que saíram do partido, pessoas que foram, né, acredite se quiser, pessoas que saíram das cadeias lá, jornalistas que eram da CCTV, enfim, dissidentes, pessoas que sobreviveram e cooperaram para escrever um livro, né? Ele chama 9 Commentaries About the Chinese Communist Party. Tem até um website. Parece que é um depoimento importante. Como é o título mesmo? Você pode repeti-lo mais alto e mais devagar para o pessoal poder ouvir? Posso. Chama-se 9 Commentaries. Ele é editado pela Epoch Times. Então, olha, muitíssimo obrigado por essa informação. Vocês aí prestem atenção, eu vou procurar o livro. Eu queria só passar uma última parte dessa informação, Olavo. Informação, vamos dizer, sobre a opressão chinesa. E vem quando sai uma noticinha. Agora, se der um pontapé na bunda de um prisioneiro lá de Guantánamo, a humanidade, tá certo? Fica escandalizada. Isso não é nada, Olavo. Isso daí é piada, Olavo. Isso daí é piada. É piada, claro que é piada. Claro que é piada. A mulher que botou uma calcinha na cabeça do soldado iraquiano, né? A humanidade toda ficou perplexa, escandalizada. É tortura. Gente que quer praticar Falun Gong, né? Que é uma... Não é nenhuma religião. Falun Gong é só uma maneira... Eu já vi aqui manifestação da Falun Gong. Tem um monte deles em Washington. Nossa, é uma pessoas pacíficas e eles distribuem o jornal. Tem muita documentação sobre a violência que estão acontecendo na China. É uma coisa arrepiar os cabelos. Não, você tenta explicar isso para um chinês. Os chineses, eles vêm, o pobre do chinês, ele vem com teoria falando que Falun Gong é uma crença, é uma seita que ensina as pessoas a fazer autoflagelação, a se queimar na Praça da Paz Celestial. Não nenhuma, isso aí é uma organização religiosa como qualquer outra, não tem nada demais. Eu entendo, eu estudei muito essas seitas que usam mecanismos de processos destrutivos. O Falun Gong não está aí de jeito nenhum. Falun Gong não é nenhum regime. De maneira alguma. Falun Gong é apenas uma maneira de você integrar budismo com a tradicional filosofia chinesa, que é você... Chega nem a ser uma religião, não é uma sociedade civil dedicada a estudos de espiritualidade e tal, e não posso acreditar. Exatamente. Olavo, eu só queria... E olha que eu sou cismado com o negócio de seita, eu odeio essas seitas todas, né? Eu mesmo escrevi coisas horríveis a respeito delas, mas eu não encaixo, o Falun Gong não se encaixa nisso de maneira alguma, não. Não, de maneira alguma, eu sou totalmente contra isso. Agora, a gente persegue o Falun Gong na China do mesmo modo que mata os cristãos no Vietnã e mata os budistas no Tibete, que já mataram 1 milhão de tibetanos. E aí, a Folha de São Paulo, quando que a Folha de São Paulo vai perceber que aconteceu isso? A Folha é empregadinha de estatal chinesa, ela só faz propaganda do milagre. É isso mesmo, é um puxa-saco de chinês. Folha é só para quem é retardado, não fala nada da China. Na China, eu viajei a China de norte a sul, é retardado, a China é miserável. Né? A China é um país miserável. O chinês ele não tem informação do que acontece no mundo afora. Você liga a CCTV, que é o principal canal de televisão que é transmitido para a China, não fala nada do mundo, não fala nem o que estava acontecendo no Iraque. É tudo sobre controle, só ouve o que os generais querem. Agora, esses americanos aqui tem assim, o número de traidores, filho da puta, per capita também é bem, por metro quadrado também é bem grande. Então fica enchendo a China de dinheiro, porra. Não tem vergonha. Desse livro, Olavo, tem um vídeo que está no YouTube. Eu ajuntei todos os pedaços dele, eu publiquei no meu blog, que chama 9 Commentaries, é o mesmo nome, desculpa repetir, mas há uma como é que chama o seu blog?
Meu blog ele chama blog.gonzales. Gonzales com Z? Com S. Vou soletrar GONZALES.tv. Blogspot.gonzales.tv. Não, é só blog. Blog.gonzales.tv. Vou dar uma olhada lá. Vocês também dêem uma espiada lá. Deve ter material muito interessante lá, pelo visto. Eu faço questão de acompanhar o desdobramento do CCP, né, o PCC, e tem um contador que é patrocinado pela NT DTV, New Tang Dynasty TV. É muito interessante acompanhar a programação dessa TV. Eles têm um contador diário de membros que deixaram o PCC, o PC chinês lá. O PC Até chinês. agora, são Tá vendo uma debandada milhões de membros que veio tudo deixaram pra cá. o PCC, Olavo. Não há saco humano que aguente aquele governo chinês. Eu conheço gente que mora lá, porque ali tem 5 cidades que prosperam, o resto é uma miséria desgraçada. Tanta miséria que ainda lá tem o uso generalizado do seguinte: o sujeito tem uma filha menina, ele joga para os porcos comer, porque não quer sustentar. Não, isso ainda acontece, o governo deixa, o governo fecha os olhos, porque ajuda a controle populacional. Por falar em controle populacional, deixa eu avisar vocês uma coisa fundamental. O meu amigo Caio Rossi, com o qual eu vivo tendo arranca-rabo, mas que eu gosto muito dele, tá certo? Me mandou aqui um escrito do Dr. Stanley Monteith. O Dr. Stanley Monteith é um médico que fez pesquisas importantes sobre a AIDS, tá certo? E descobriu que o governo americano estava se recusando a tomar as providências epidemiológicas de praxe contra a AIDS e estava politizando a questão. Graças a isso, a AIDS se disseminou formidavelmente. Aí esse Dr. Stanley, ele acordou e decidiu pesquisar como é que essas coisas aconteciam e acabou virando, tá certo, um dos grandes pesquisadores sobre esse negócio de governo global que tem hoje, tá certo? E ele publicou aqui um escrito chamado The Population Control Agenda, a agenda do controle populacional. Importantíssimo esse estudo, que vamos dizer, que é uma prévia de um livro que ele escreveu a respeito, que deve estar para sair, né? Eu não estou lembrando aqui o nome do livro, mas no escrito lá vocês vão ver. Então, vocês podem ter acesso a esse escrito no seguinte endereço: http://www.radioliberty.com. Não deixe de ver. Não dá para a gente comentar isso agora, porque nós não temos mais tempo, mas tudo o que o Dr. Monteith fala é importante e merece a máxima atenção, a começar pelo livro dele, The Brotherhood of Darkness, a Irmandade das Trevas. É um estudo breve, mas um dos mais sérios que eu já vi sobre a composição do poder global hoje. Nesse escrito aqui que o Caio Rossi me mandou, ele mostra essa política de controle populacional, que é a política genocida, tá certo? Um dos pioneiros foi essa maldita da Margaret Sanger, tá certo? Que achava que o normal era assim, esterilizar preto, né? Esterilizar retardado mental, baseado na ideia, o retardado mental vai ter filho retardado. Falou, quem disse? Tá certo? Né? Eu mesmo sou retardado mental, tive 8 filhos muito inteligentes, tá certo? Então, e isso aí já tem muitos casos. Teve até um caso, uma senhora que depois processou aí essa turma da Planned Parenthood e ganhou, porque ela tinha sido esterilizada, tá certo? Por um desses programas da Margaret Sanger. E o Stanley Monteith vai mostrando como existe uma articulação, como todo esse movimento está articulado desde a década de 30, e como aqui a família Rockefeller é muito responsável por isso, tá certo? E vocês vão ver que no Brasil, com esse negócio de abortismo, tá certo? O PT e os tucanos estão tudo comprometidos nisso até a goela, tá certo? Dê uma lida, né? Stanley Monteith, né? Monteith escreve Monteith, tá certo? É um autor pelo qual eu tenho o maior respeito. É um sujeito que, assim, ele começou a escrever sobre isso, ele já era um sujeito velho, tá? Ele pesquisou durante 20 anos quietinho no canto dele e depois começou a publicar. www.radioliberty.com, né?
E agora eu tenho que me despedir de vocês, né? Agradecer aí ao Alex a intervenção, aos outros também, porque o nosso tempo está se esgotando. E deixa eu ver aqui se temos mais alguma coisa absolutamente indispensável para falar aqui. Não, eu acho que não dá mais tempo. Então, o que tiver fica para a semana que vem. Peraí, tem alguém aí na linha? Então vai mais. Não, caiu. Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.